Pessoal, na aula de hoje, vocês irão desenvolver o corte BB, tá? Então, esse corte, eu vou disponibilizar o arquivo em PDF para vocês, tá? Mas eu vou passar algumas orientações de como vocês irão desenvolver ele. Então, a primeira coisa, vocês irão pegar a planta baixa, vamos criar uma cópia dela, certo? E como agora o intuito é fazer o corte BB, que é o corte longitudinal, nós vamos rotacionar essa planta. Com o comando RO, a gente rotaciona, tá? E aí a gente vai fazer o corte exatamente nesse alinhamento. A gente vai vir com o comando trim e cortar aquilo que a gente não for utilizar. Depois a gente vem e apaga essa região abaixo, né? Para restar apenas os elementos que vão realmente aparecer no nosso desenho, nosso corte, beleza? E aí a gente vai partir para a utilização daquele comando, né, que é o xline, que nós utilizamos na nossa aula anterior. Então, lembrem sempre, vamos começar com a layer parede. A gente vai traçar a linha principal. Vamos ligar o comando xline, dá um enter. Lembrem sempre de ativar aqui o vertical. E a gente vai fazendo já as marcações das linhas. Aqui, como a gente tem a janela, a gente faz essas representações aqui da janela também. Aqui nós temos a abertura dessa região, e vamos lembrar que a gente enxerga a porta também, tá bem? E aqui a gente tem novamente a janela, pegando todas as suas linhas, e finalizamos aqui, tá? Depois a gente já pode dar um offset, né, de 3 metros em relação ao nosso pé direito, e mais os 15 centímetros da laje que nós temos. Ponto 15. E aí a gente já pode vir dando um trim para eliminar essas linhas que a gente não necessita mais, ok? Vamos lembrar que existe aquela altura referente à laje, né? Já podemos apagar aqui. Aquela espessurinha, né? Que é da nossa viga, que a gente pode fazer um offset também de ponto 3, da superior para baixo. A gente pode delimitar aqui essa região, né? Lembrando que essa aberturinha aqui, ela é 15 centímetros. A gente faz um enter de ponto 15. Né? E vamos dando o trim para delimitar essa região aqui que compreende a nossa laje. Então, estou percebendo que eu vou delimitar essa região, certo? Cortar aqui. Vamos lembrar que aqui é a região da porta, né? Daquela abertura. A gente não sabe ainda a altura dela, né? Mas a gente está basicamente visualizando. Então, esse daqui vem reto, tá? E a gente só vai cortar mesmo na hora que chegar aqui, ó. Então, essa região eu ainda não sei a altura dela, tá? Então, eu só vou delimitar aqui essa regiãozinha. Porque a gente ainda desconhece, né? Essa região. Então, vamos apagar aqui. Aqui, como não dá mais para cortar, a gente tem que vir, né, deletando. Só fazendo a regiãozinha aqui desse beiral, né? Ponto 15. E a gente dá o trim aqui para delimitar isso daqui. Tá? Bom, percebam que começou da forma, né? Aqui a gente vai enxergar o quê? Como a gente está enxergando uma porta, né? Vai ter essa alturinha do beiral aqui, né? Então, a gente vai jogar um offset de 2,10, né? Porque delimita a altura da porta e a altura da janela. A gente pode vir dando um trim para delimitar essa região. Ó. Então, a janela ela vem até aqui, certo? Então, essa região a gente pode contar como uma porta. Vamos ver só como que tá lá no corte, né? Ó, perceba que essa região é um pouquinho mais alta, né? Ela é 2,50. Então, a gente vai, ao invés de cortar isso daqui de cara, a gente vai fazendo de 2,50, tá? Vamos só delimitar essa parte aqui, ó. Beleza? E aqui a gente vai ter uma altura de 2,50. Então, isso aqui já é 2,10, tem mais 40 aqui pra cima, né?
Ó, Enter, ponto 4. A gente pode ir cortando toda essa região aqui. E a porta vai ter esse contorno aqui interno, né? Então, aquela parte ali é só a regiãozinha mesmo desse vão que nós temos aqui, né? Então, ele tem uma altura de 2,50. Então, assim, eu não vou fazer todo o corte com vocês, mas só foi o básico aqui para a gente poder iniciar, beleza? Bom, tendo isso daqui, agora a gente já vocês vão depois basicamente copiar o que vocês têm aqui, tá? Como que vocês farão a parte da cobertura? Eu sempre recomendo fazer o seguinte com relação à parte da cobertura. Vou puxar só uma linha de base aqui, eu vou apagar isso que eu não vou usar mais, né? Porque os elementos principais eu já puxei. Agora a gente vai criar uma cópia da planta de cobertura. Vamos criar uma cópia dela e também não esquecer de rotacionar essa cópia, né? A gente está trabalhando com outro corte. Vamos selecionar essa cópia, vamos rotacionar ela, certo? E eu vou mover ela exatamente naquele cantinho ali que eu fiz a minha linha, tá? Como o nosso intuito é fazer o corte nesse sentido, eu vou dar um trim aqui. Só um pouquinho, por favor. Vou dar um trim aqui nessa região. E a gente vai puxar as linhas das alturas, né? Então, com o comando X-Line, o que nós vamos fazer? Vamos marcar as alturas, né? Lembrando de usar a vertical. Então, quem são as alturas que nós vamos usar? Essas duas. Aí nós temos essa região aqui, ó. Certo? Só que aqui o corte está passando, então a gente pega as duas linhas. Como o corte aqui só está visualizando, a gente só pega a linha de visualização, tá? Então, aqui a gente tem as alturas. As alturas vocês irão pegar daqui, tá, pessoal? Ou da planta de fachada. Então, vocês sabem que essa altura maior é 4,60, essa daqui é 4,60, né? Essa daqui é Vocês podem tirar todas as alturas aqui da fachada que vocês receberam na semana passada, tá? Eu só vou dar um trim aqui, nos elementos que a gente não vai utilizar mais, tá? E aí a gente já começa a cortar elas, tá? A gente pode dar um trim aqui. E a gente pode dar um offset da maior altura e já ir estipulando como que vai ficar as alturas, tá? É 4,60. Então, vamos lembrar, ó, se eu pegar essa linha, pessoal, vamos lembrar que elas são duas linhas, tá? Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Arrasta ela até aqui na parte superior, para que ela não dê sobreposição, tá? Então, ó, essas linhas aqui, eu recomendo vocês pegarem ela e trazer até aqui em cima, tá? Porque elas são linhas que elas não vão aparecer aqui. E em alguns locais, ela dá um pouquinho, ela dá sobreposição, tá? Então, por esse motivo, ó, eu peço que vocês peguem e arrastem ela até aqui em cima. Então, essa daqui, ela existe uma, mas ó, se a gente deixar as duas, vai dar sobreposição, tá? Então, por esse motivo, eu recomendo vocês fazerem esse procedimento aqui, ó, para poder remover ela e deixar somente na altura certa, tá? Então, a primeira altura maior que nós temos aqui, desse lateral, é 4,60 total. Então, a gente pode pegar a linha de baixo, fazer um offset de 4,6, certo? Dessa de 4,6, a gente pode fazer uma cota aqui também, né? Vamos ver qual que é a diferença dela aqui. Para maior é 0,65, certo? E dela... Vamos fazer uma cota inteira aqui, fica faltando, né? E essa é 3,95. Então, eu vou pegar aqui para fazer um offset de 3,95, que vai dar essa regiãozinha menor, né, da nossa estrutura. E nós vamos ter a maior ali, que ela vai estar com, vamos só pegar a cota dela, 5,25. Então, vamos fazer Enter de 5,25. Então, onde é a região maior? Quando a gente está olhando pela lateral, a região maior vai ser esse pedacinho aqui, certo?
Então, nessa região aqui, a gente tem a observação maior. Então, primeiramente, vou dar um trim aqui nessa região maior para a gente tirar. Então, esse comprimento todo é a região maior, certo? Só que a região intermediária, ela pega esse trecho aqui, ó. Certo? Então, aqui a gente só observa. E aqui onde que o corte pega realmente na minha região intermediária, tá? A gente está aqui, ó, cortando aqui, então a gente enxerga essa parede aqui, e a gente enxerga essa parede. Essa linha aqui, a gente só enxerga as alturas, a gente não enxerga o corte da parede. Por esse motivo que eu fiz o cortezinho ali, tá bom? Essa outra região... Ai, perdão, pessoal, essa daqui é a região mais baixa, né? Então, ela vai morrer aqui, ó. Eu acabei cortando errado, tá? Vou dar um trim nela aqui. Ok? Aí, essa região aqui é intermediária, que a gente enxerga até esse alinhamento aqui, ó. Então, essa região intermediária, eu vou vir com um trim, que a gente vai enxergar ela até esse alinhamento. Então, aqui a gente pode cortar. E aí, o que restou aqui é basicamente o que nós temos na nossa estrutura de visualização, tá? Como esse daqui está mais à frente, né, a gente observa, ele basicamente é uma parede só, mas a gente enxerga como ó, essas duas estruturas estão no mesmo alinhamento, aqui a gente enxerga uma parede só, certo? Mas como aqui tem essa profundidade, essa linha aqui, ó, ela dá essa sensação de profundidade, tá? Então, a gente vai mostrar não ela nesse sentido aqui, porque aqui ela não existe, mas nesse sentido aqui a gente enxerga essa profundidade aqui na nossa estrutura, tá? Como ela tem esse dente aqui. E aí, essas paredes são que a gente enxerga no nosso corte. Então, depois vocês irão transcrever exatamente como está esse corte, as informações para o corte de vocês. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje, vocês irão desenvolver o corte BB com todas as suas informações conforme o modelo do PDF. Não esqueçam da criação de layers, configuração. Não é para fazer isso daqui tudo numa única layer, tá? É para separar corretamente conforme as layers que vocês já criaram anteriormente. Beleza?